Olá, René Zanetti, nosso segundo vídeo, né? O correção, harmonia e prosperidade. Então, a correção, a mentira do inventário do gás de efeito estufa, a harmonia, trazer os países juntos, né? O setor florestal dos países juntos. Nós vamos falar sobre silvicultura quando a gente falar em harmonia. E aí a prosperidade que isso vai trazer para a região e para a madeira tropical brasileira, né? Bom, o setor florestal tem relevância global, né? Pelos seus aspectos ambientais, econômicos e sociais. A crise econômica global no passado e agora tem sido melhor gerenciada pelos BRICS, que tem um potencial de crescimento mesmo em período de recessão, né? O Brasil e a Rússia se beneficiam de uma grande base de recurso florestal. E a China e a Índia são mercados imensos, né? E esses quatro países devem ser as mais importantes economias do mundo em 2050. Então, é importante planejar os nossos próximos 30 anos, né? Harmonicamente com esses países, certo? O BRIC tem mais de 3 bilhões de consumidores, mais de 3 bilhões de habitantes. 80% da população dessa região está no Brasil, na Índia e na China, enquanto 80% do estoque florestal no Brasil e na Rússia, certo? A Índia e a China têm déficits de madeira, déficit muito grande. Na Índia, 130 milhões de metros cúbicos de madeira industrial, 150 milhões de metros cúbicos de madeira para energia. Na China, um déficit bilionário, né, quase bilionário. Então, o Brasil, dentro desse quadro, ainda diferente da Rússia, o Brasil é o que tem o menor uso do seu potencial florestal hoje. Apenas 18% das espécies brasileiras são comercializadas, né? E existem muito mais variedades, né? De forma geral, a Índia e a China têm déficit, né? Agora, o Brasil e a Rússia usam muito pouco do seu potencial florestal, né? Então, a harmonização da legislação desses países e reconhecimento mútuo, por exemplo, de esquemas de certificação florestal para essa região, vai fazer com que se impulsione o uso da madeira, né? A harmonização das legislações é importante. Foi o Goldman Sachs, em 2003, que se referiu a esses BRIC como uma nova potência mundial, né? Que alcançaria que sairia dos 15% de produto interno bruto e chegaria a 50% em 2050. Então, o Brasil pode participar disso, e o ambiente de negócios tem que ser favorável, né? Do ponto de vista aí do setor de silvicultura, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal são os principais responsáveis aqui no Brasil. É preciso que haja, né, um acordo aí. Na Rússia é o Ministério dos Recursos Naturais e o Serviço Federal de Floresta, com os seus serviços municipais. Na Índia, o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Nacional e também os municipais. Na China, a administração estatal, certo? Que trabalha no setor. O Brasil, dentro desses países, e também no mundo, tem 14% da área de floresta, mas 28% dos estoques, né? Um super estoque nas nossas florestas. E aqui a gente tem um emaranhado de legislação, né? Então, a lei da vegetação nativa, a lei de concessão florestal, e a regulamentação do manejo florestal.
principalmente para a Amazônia. Usamos esse sistema Tarapoto, né, que limita a produção florestal, né? O incremento florestal limita ele a 1,8 metros cúbicos por ano. Então, o sistema restringe a produção e exige uma série de atividades e de levantamentos, tá? Isso faz com que a produção dos 560 milhões de hectares de floresta tropical do Brasil seja de 15 a 20 milhões de metros cúbicos por ano, tá? É uma produção ridícula, se você imaginar que os 8 milhões de hectares de plantações produzem de 300 a 350 milhões de metros cúbicos por ano, né? Então, essa regulamentação aí das florestas tropicais é o que faz com que elas percam o interesse econômico, né? A harmonização da legislação no setor vai derrubar isso, porque veja bem, na Rússia está 25% dos recursos florestais do planeta, mais do que os 14% do Brasil. 26% são explorados economicamente. 6% da produção mundial de madeira sai da Rússia, 10% hoje, tá? Uma permissão de corte de 500 milhões e eles cortam 150 hoje, 30%, 40%, tá? Do que é permitido. 95% dessas áreas são federais, né? Um país que tem essa característica, né? Mas que realiza corte raso nas suas florestas, tá? E também cortes sanitários, tá? Uma grande parte ainda precisa ser explorada, né, das florestas, mas a produção é extremamente baixa, tá? Na Índia, né? Bom, corte raso, tá? Sistema de Montreal adota para certificação a Rússia, assim como adota a China e a maior parte da Índia, porque dizer que a Índia adota a ITTO com apenas 1% das florestas naturais do mundo, né? Não quer dizer muita coisa. Uma história de manejo muito antiga lá na Índia, mas um déficit pela sua grande população, né? Então, a Índia é um consumidor ávido por madeira tropical, assim como a China, né? Que hoje produz 1,5 bilhão de metros cúbicos por ano de madeira, né? Um déficit de 800 milhões de metros cúbicos. Um país que tem um alto potencial para consumir madeira tropical também, tá? E fazer com que haja uma harmonização da legislação desses países, seguindo principalmente esse sistema de certificação aí, sistema de critérios e indicadores de Montreal, vai fazer com que essa harmonização ocorra mais rápido, né? O setor florestal brasileiro seja desregulamentado, né? Vai se desregulamentar para atender os critérios de Montreal, e isso vai fazer com que a produção de madeira do Brasil aumente, né? E a harmonia da legislação é importante para que os países possam atuar em bloco, né? E o setor de silvicultura no Brasil vai ganhar. É o que a gente vai falar agora quando falar sobre prosperidade. Vamos dar esses números aí. Então, a correção, agora harmonizar essa legislação entre os países e em seguida vamos para a prosperidade no setor florestal.